Coisa boa. Olha, a gente segue aqui chamando a atenção porque hoje é aniversário da nossa capital. Cadê ele? Vinícius Cunha, oficial com o professor Ricardo. Vini, eu tava aqui desde da semana passada que eu tava pensando, cara, poxa, aniversário de Salvador, só que a gente não pode esquecer Itaparica, Santo Amaro. A gente não pode esquecer Santo Antônio de Jesus. A gente não pode esquecer de Cachoeira, onde vários confrontos foram travados. A gente sabe que era o exército espanhol, português, holandês. Falar de Salvador é falar do nosso recôncavo, do nosso interior. A importância que essas cidades têm para, claro, a existência da nossa capital, a primeira do país. Boa tarde e um abraço para o professor, que esse entende tudo. Com certeza, Murilo. Muito boa tarde para você, boa tarde a todo mundo ligadinho no programa Ronda. A gente está aqui ao vivo, em frente a um dos cartões postais mais lindos da nossa cidade, que é aqui a região do Elevador Lacerda, do Mercado Modelo, a cidade que é debruçada aí por essa Bahia lindíssima, que é a Bahia de Todos os Santos. Eu estava conversando aqui com o professor Ricardo, falando exatamente isso. Hoje é o aniversário de Salvador, 472 anos, mas com certeza quem recebe esse presente somos nós que vivemos aqui. E hoje parece que o dia está ainda mais lindo para poder comemorar essa data tão especial. Céu azul, o mar está verdinho, aquele verde que chama a gente, viu, Murilo? E a gente realmente tem muito que comemorar essa belíssima cidade que nós somos presenteados de morar. Eu, em especial, que vim de Vitória da Conquista para aqui, para Salvador. Estou há 25 anos morando aqui. Hoje também me considero um pouco soteropolitano e comemoro esse aniversário especial. E aí a gente convidou aqui o professor justamente por isso, porque você falou aí, Murilo, uma cidade como Salvador não se faz sozinha. E outras cidades participaram para transformar em Salvador no que é hoje, né, professor? Muito boa tarde, obrigado por nos arranjar um tempinho na sua agenda. O prazer é meu, né? Falar de Salvador, dessa cidade encantada que a gente é tão apaixonado. Mas Salvador não existiria sem o recôncavo baiano. Salvador não existiria sem Cachoeira, sem São Félix, sem a Feira de Santana, né, e suas boiadas que vinham do sertão para alimentar a cidade de Salvador, sem Jaguaripe, Itaparica, Veracruz, Salina das Margaridas, São Roque do Paraguaçu, Maragogipe, Santo Amaro, são todas referências assim que abasteciam Salvador de todo jeito, né, Vinícius? Trazia não só a cana-de-açúcar, mas trazia o fumo também, trazia a carne que vinha do sertão para alimentar essa grande metrópole, a cidade que foi a primeira capital do Brasil e que é referência no mundo inteiro. Durante quase 300 anos, Salvador comandou uma boa parte da economia do mundo. Então essas cidades do recôncavo, todas aí ao redor, né, da Baía de Todos os Santos, no entorno da Baía de Todos os Santos, foram fundamentais para Salvador ser quem é, não só economicamente, viu? Mas socialmente, culturalmente, que seria da baianidade sem Santo Amaro da Purificação, né? Cidades essas, inclusive, do recôncavo, que contribuíram para a conquista da Bahia, né, a independência da Bahia, a independência do Brasil e que fazem parte da história, né, do nosso país. E ainda vou citar mais coisas assim, né? Você lembrar não só da independência, claro, Cachoeira, São Félix, né, toda a luta pela independência da Bahia, mas também na luta, por exemplo, contra os holandeses, da invasão dos holandeses, né? Serviu também para construir uma estrutura de abastecimento da cidade durante tanto tempo. E eu continuo dizendo assim, o que seria de Salvador sem a música, sem as muquecas, sem a comida, sem a tradição da matriz africana que veio prioritariamente do recôncavo. Pouca gente sabe disso. Nossa matriz africana, nossa referência negra, ela veio muito mais do recôncavo durante a colonização e depois com a abolição da escravatura do que originalmente de Salvador, que tinha uma população branca até bem razoável. Professor, se eu sou apaixonado por Salvador, Murilo é ainda mais, viu? Ele está ali com o olho com certeza brilhando vendo essas imagens belíssimas do nosso repórter cinematográfico Nonato Baracho, nosso prejuízo, né? E ele tem uma pergunta para o senhor. Murilo, qual é a pergunta? Vini, mais uma vez, sou fã do professor Ricardo, um abraço para ele. Assim, a gente sabe que existem alguns roteiros turísticos da história da nossa Bahia, não só aqui em Salvador, sobretudo no recôncavo. Aí eu queria saber
entender do professor Ricardo se a nossa história precisa ser, de repente, mais valorizada. Existem trilhas, por exemplo, se eu não me engano, em Itaparica, que ainda consegue se ver, como é que diz, canhões que foram utilizados na época das batalhas que aconteciam na Baía de Todos os Santos, o Forte São Lourenço de Itaparica. Ou seja, o professor acha que deveria ser que deveria existir um investimento, de repente, sei lá, o IPHAN deveria olhar melhor para estes pontos, porque assim, a gente sabe que andando por Salvador, a gente encontra a história viva de tudo que aconteceu da nossa capital. Tudo começou aqui, minha gente. Ou seja, ele acredita que alguns pontos, por exemplo, do subúrbio, do Recôncavo, de Itaparica, precisam ser mais valorizados? Com certeza, a gente estava inclusive comentando e falando sobre isso antes da nossa entrada aqui ao vivo. O professor Murilo pergunta o seguinte, né, a gente vê uma cidade como Salvador em que a cultura pulsa, né, a gente tem uma cidade extremamente rica, seja na música, na influência africana, na culinária, em tantas coisas. O Recôncavo também é a mesma coisa, as cidades do Recôncavo, Itaparica, Cachoeira, São Félix, essas cidades. Mas a gente tem a valorização exata que merecia essa cultura toda que a gente tem aqui? Ou o que precisa se fazer mais para se olhar para toda essa cultura que a gente tem aqui na nossa cidade e nessa região tão importante para o nosso estado? Salvador é uma cidade muito injustiçada, porque embora tenha sobrevivido à luta, sobreviveu à colonização, à escravidão, à luta pela independência, mas é uma cidade ainda que guarda uma tragédia latente, que é a desigualdade social abissal, absurda, com uns com tanto e outros tanto sem nada. E ao mesmo tempo, eu sinto que o baiano precisa amar a cidade mais, de forma mais prática e objetiva. Nós somos apaixonados por Salvador, amamos a comida que a gente faz, adoramos os pontos históricos, nos encantamos com a Baía de Todos os Santos, mas jogamos lixo pela janela do carro, desperdiçamos a água, não cuidamos definitivamente de uma arborização que a cidade precisa ter. Peço perdão, mas eu, como filho da cidade, posso falar para meus irmãos soteropolitanos. Vamos amar de verdade a cidade. Destruímos os equipamentos públicos, sejam eles históricos ou não, né, professor? É importante ressaltar isso. É um absurdo vandalizar aquilo que serve a todos, né? E não cuidamos dos nossos prédios. Falta um pouco de vontade política das gestões. A gente sabe que o momento é delicado, mas ao longo da história houve muito pouco cuidado com o nosso patrimônio material e que agora vive, né, uma tentativa de recuperação. São gestões hoje atuais, tanto do governo como da prefeitura, fazendo um trabalho bem interessante de resgatar, de melhorar, mas existe uma lacuna, um abismo ainda imenso para ser preenchido. Cidades do mundo que não são de países ricos, como Cartagena, na Colômbia, têm uma conservação do seu patrimônio material muito maior do que Salvador. E aí a gente vai para outros, para Nova York, para Lisboa, para Lisboa, que é a nossa irmã, talvez a mãe, né? Eu tive o privilégio de estar em Lisboa e a gente percebe uma cidade muito parecida com Salvador, inclusive no nome dos bairros, nos casarões, no nome das ruas. A gente tem uma sensação, quando anda em Lisboa, de estar andando em Salvador, né? Mas com uma valorização muito maior para o patrimônio histórico e cultural daquele lugar, né? Na verdade, Salvador nasceu para ser uma extensão de Lisboa, é essa a ideia. Exatamente isso que eu perguntar ao senhor, Salvador também tem a influência de cidades de fora, não somente claro, as do Recôncavo, né? Claro que sim, Lisboa, Porto, Cascais, foram cidades que inspiraram a arquitetura de Salvador. E Amsterdã, Barcelona e Madrid por outras razões. Né, serviram de anteparo, digamos assim, de referência para Salvador. Além de nossas co-irmãs aqui no próprio Brasil, como Rio de Janeiro e Recife, foram cidades que tiveram uma relação muito forte. Mas Lisboa é a referência, tanto que a gente chama aqui de estilo colonial português, né, quando a gente fala do nosso centro histórico aqui. Então, tem mais uma pergunta. Por outro lado, você chega no centro histórico de Lisboa, todos os prédios conservados, você sobe aquela área ali, né, vai para a parte alta da cidade, um encanto. Você se apaixona porque você se sente em Salvador. E você sofre porque pensa assim, poxa, minha cidade podia ser assim também, né? Conservada, bonita, restaurada. Mas a gente vai conseguir, Vinícius. Murilo, a gente vai conseguir isso. O nosso amor é tão grande por esse pedaço de terra do planeta Terra, que é a nossa cidade de Salvador, que a gente vai aprendendo a votar, vai aprendendo a lutar e a gente vai construir. Quem sabe daqui a 30, 40 anos, as crianças de hoje, quando forem adultas como a gente, possam encontrar uma cidade mais bem conservada, mais justa socialmente, com melhor distribuição de renda, com mais cuidado com o aparato público
e possam comemorar os 500 anos da cidade de Salvador muito mais felizes do que a gente comemora hoje. Com certeza, esse é o nosso sonho. Tem outra pergunta, Murilo? É isso mesmo? Ô, Vini, eu tenho. Olha, se deixar aqui, a gente fica o dia todo, a tarde toda com o professor Ricardo. É uma pergunta... É uma aula de história, né, meu irmão? Isso, cara, ele é fantástico, maravilhoso. E eu queria saber dele, já que ele tem toda essa devoção, esse amor pela nossa cidade, eu tenho certeza que o umbigo dele também está enterrado aqui em Salvador, igual ao meu. Eu queria saber dele, por exemplo, nós estávamos falando aí de investimentos. A gente tem aqui em Salvador um turismo religioso muito grande. Tem uma igreja para cada dia, a história do nosso país. Eu queria saber do professor Ricardo o que é que passa na cabeça e no coração dele ao ver pessoas do mundo todo que vêm, que se dedicam a conhecer a história da nossa capital e de repente tem gente que mora em Salvador que não tem essa dedicação, é de cortar o coração, como ele mesmo disse. Murilo destaca uma situação interessante, professor, que a gente tem uma cidade, como a gente falou, rica em história, né? Rica história cultural, religiosa, culinária, uma série de coisas. Muita gente vem de fora para cá para ter contato próximo com essa cultura. Infelizmente, muitas vezes o baiano, o soteropolitano que está aqui não valoriza tanto essa história, não busca conhecer tanto essa história. E a gente vê isso na prática quando muitos soteropolitanos se fecham nos seus bairros, nos seus nichos ali e não se permitem viver e conhecer essa cidade tão bela que é a nossa cidade. Né? Vou contar uma coisa para vocês. Eu sou professor, né? Sou professor de ensino médio há mais de 35 anos. E dou aula para algumas escolas da elite de Salvador. E fico impressionado com meus meninos, quando eu saio com eles para uma aula de campo. Eu tenho um jovem de 17 anos que nunca foram na Cidade Baixa. Jovens que nunca tiveram essa vista que a gente está tendo aqui. Porque os pais, por algum motivo, nunca levaram. Então eu peço, baianos, soteropolitanos, mostrem essa cidade a seus filhos. Apresentem a Salvador, que encanta tanto, para que a gente não tenha uma geração de meninos e meninas crescendo sem ter essa relação de amor, de afetividade com sua cidade. Ainda mais nesse momento de tanta tecnologia digital, né, que estão o tempo inteiro nas plataformas, na TV, assistindo a TV, né, claro. E aí o que acontece? Precisa dar uma saidinha. Precisa sair para conhecer e os pais se informarem também. Nós estamos lançando, Vinícius, ainda agora nesse primeiro semestre, um livro sobre Salvador, eu junto com outro autor, que é o Aurélio Schomer, História de Salvador para crianças e adolescentes. Se chama Salvador, Minha Cidade. Tentando melhorar um pouco da autoestima, né, desses jovens em relação a Salvador e também mostrando um pouco da formação dessa cidade. Quem sabe isso aí, né, que você falou, valorizar um pouco mais esse apaixonamento, esse encantamento pela cidade. Para a gente encerrar aqui, professor, a gente percebe que Salvador ela tem 50 quilômetros de praia e se debruça sobre uma das maiores baías do mundo, né? E a gente tem o privilégio de poder dizer que essa baía é uma baía que não é poluída, né? E ela é o canal que liga essa baía a todas essas outras cidades do Recôncavo, né? E que transformaram Salvador nesse potencial turístico, mas também num potencial econômico, porque Salvador já nasce com o potencial de ser um local de porto, né, para o mundo todo. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa importância econômica que a Baía de Todos os Santos também influenciou Salvador. A Baía de Todos os Santos é um dom. Costuma-se dizer que o Egito é uma dádiva do Nilo, né, lá no Egito. Então eu vou dizer a vocês, Salvador é uma dádiva da Baía de Todos os Santos. Esse espelho d'água, que não é a maior, mas é a mais bela reentrância do oceano, em um continente, em qualquer lugar do mundo. Isso é indiscutível. Ela não só é a hidrovia natural que junta todas as cidades do Recôncavo com Salvador e entre si, né? Mas que também hoje tem um potencial que precisa ser explorado. Ela está praticamente despoluída, a nossa Bahia, ela é belíssima, é limpa. Eu estava comentando com o Vinícius, eu atravessei a Baía de Todos os Santos hoje às 6h30 da manhã e os golfinhos pulando ao lado da embarcação, albatrozes, gaivotas, garças. A riqueza que a gente tem natural é uma prova de que nossa Bahia não está tão poluída assim. Mas ela tem um potencial náutico que não é explorado. Quem é que não gostaria de pegar um barco na Barra, parar no comércio, seguir para o Monte Serra, Ribeira e toda a área do subúrbio ferroviário de Salvador? Nós não temos uma via náutica, nós não temos uma exploração turística nessa fantástica Baía de Todos os Santos. É um potencial que está aí, latente, para que um dia um grande gestor público, com apoio da sociedade civil, converta a Baía de Todos os Santos no maior potencial turístico, náutico, esportivo que ela precisa ter.
Professor, muito obrigado por essa aula sensacional de história, de geografia, por que não? Né? E a gente rindo embaixo da máscara, pode acreditar. A gente conhecendo aqui, como o Murilo falou, a vontade que a gente tem, mesmo debaixo dessa lua que está aqui, desse sol quentão hoje aqui, é ficar aqui falando um pouco dessa história. A gente sabe que basta a gente botar um pezinho para frente, a gente conhece um pouco mais da história. Eu sou prova disso, viu, Murilo? No meu trabalho de conclusão de curso, eu tive o privilégio de falar sobre o bairro do Comércio. Eu fiz um documentário, falava o comércio no comércio, e quantas coisas eu soube mergulhando nesse pequeno espaço da nossa cidade. Imagina uma cidade como essa, uma capital como essa, que cada canto tem uma história, cada canto tem uma informação, e que todo baiano, todo soteropolitano precisa, sim, conhecer e, sobretudo, amar essa cidade, porque nós somos presenteados de viver aqui em Salvador. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço a vocês, parabéns, nossa cidade querida, parabéns, sua linda, né? Linda cidade de Salvador, muita paz, luz, e vamos tratar melhor a nossa cidade, porque ela nos deu muito, ela merece mais amor da parte da gente. Um beijo grande para nossa Salvador, né? Nossa cidade lindíssima, capital da Bahia, também que já foi capital do Brasil e que continua preservando essa beleza maravilhosa. Que prazer poder viver aqui, viu, Murilo? Eu volto com você e com as imagens do nosso cinegrafista Nonato Baracho Prejuízo. Isso. Ô, Vini, eu queria aproveitar aqui a oportunidade e pedir para que, fazer um convite já para o professor Ricardo, para que ele lance o livro dele aqui na TV Aratu. E a gente está mostrando aí, ó, imagens, ponta ali, ó, do Maitá, ali Cidade Baixa. Tem tanta gente que mora em Salvador e não conhece esse ponto turístico da nossa capital. A gente estava vendo ali, Vini, olha lá, ó, você estava falando aí com o professor Ricardo e chamou a atenção a quantidade, uma fumaça densa